E estamos de volta, claro que não com o Viva Bem. Como eu tinha explicado nos stories, o Viva Bem teve seu tempo, o tempo passou e a gente pensou muito e aí viu que não somos os homens que resolvemos. É o Espírito Santo que resolve, porque um podcast cristão é sobre Jesus. E tudo que é sobre Jesus, ele comanda. E aí veio o nome Pod Fé. E o primeiro episódio do Pod Fé inicia hoje. E hoje com uma pessoa especial demais, mora no meu coração muito. Amo essa família demais. Amo ela, o esposo, o filho. Eles me discipulam. Eu digo que eles se discipulam, eles ficam meio assim, mas é verdade. Temos nossos pastores na nossa igreja. Mas essa pessoa em especial que está aqui na minha frente também tem uma unção. Bom, vocês vão ver a partir de agora. Eu estou com uma pessoa muito especial, que é a pastora Andresa Araújo. Pastora, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Querido, Eu estou muito feliz. Demorou, mas veio, né, pastora? Sim, meu primeiro podcast, então assim... Olha aí. Uma alegria que não cabe no coração. Destravou. Que delícia, obrigada. Imagina, é uma honra, pastora, porque tudo isso que eu falei, as pessoas vão escutar agora, vão saber. Mas antes de a gente começar, preciso dizer que Candem Idiomas está conosco a partir de agora. E já esteve sempre. Robson, Núria, muito obrigado. Faço inglês lá também, porque vamos atingir outros lugares aí. E não esquecendo que estamos aqui com produtos Deli Sabore. A Vita fez essa gentileza, porque sou promotor de vendas dentro dos maiores mercados aí, e a Vita é produto lagiano, há mais de 40 anos, com vários produtos especiais de várias marcas, mas agora tem Deli Sabore. A Deli Sabore é saborosíssima, tem pizza, tem queijo, presunto, massa de pastel, aipim, nata. Então, se você não encontrou, encontre nós, os promotores de venda, ou se não, nos melhores mercados e estabelecimentos. Agora vamos começar, né, pastora? Agora, merchans feitos, depois tem os colaboradores. Não esqueçam, compartilhem, inscrevam-se no canal do YouTube, sigam no Instagram, ativem o sininho, e, por favor, vão lá e deixem um comentário, porque a gente vai adorar. Pastora, quer começar? Vamos orar? Vamos orar, mas primeiro eu preciso agradecer. Imagina, vamos lá, fala lá. Eu preciso agradecer, Agradece, porque pastora, imagina. É um momento muito especial. Eu acho que é uma virada de chave na sua vida, né, pastora? Sim, sabe, Neto, eu tenho aprendido nessa minha caminhada com Deus que nós, brasileiros, a gente tem uma cultura de presentear. E sempre que nós damos presente para alguém, a gente procura as embalagens mais lindas. Sim. Se for para mulher, tem que ter um brilho, um laço, tem que ter um frufruzinho, ainda que seja algo simples o presente, porque o importante é ser presente. Exatamente. Né? Então a gente quer dar um mimo e a gente procura embalagens lindas, mas na cultura do céu é diferente. Muito Quando diferente. Deus quer dar um presente, ele vem com aquela embalagem sem cor, sem brilho, sabe, fosca, que a gente olha e fala, será que é de Deus? Será que é de Deus isso? Porque a gente quer brilho, a gente quer laços. Muito glamour, né? Exatamente. E quando Deus quer nos dar algo, ele coloca naquela caixa de papelão, assim, sem graça, e a gente olha e fala, é desafio isso aí, eu não quero. É processo, né? Deus olha e fala, não é desafio, é oportunidade. Exato. Porque, então, falando também da pastora, para quem não a conhece ainda, eu convivo muito com a família dela e com ela, mas assim, a pastora é muito já mais tímida, a pastora é muito mas ela é canela de fogo, que vocês não têm noção. A pastora tem uma unção do Espírito Santo. Eu vi poucas pessoas nesse podcast, mas assim, a pastora vem com palavras, ela é discipuladora também, eu vou deixar ela falar agora vamos orar antes, a senhora quer orar? Eu gostaria que a senhora fizesse a oração. Quero orar, quero liberar uma palavra também. Vamos lá. Em Mateus 18, o Senhor Jesus fala assim, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. E eu sei que parece um pouco óbvio, ele é onipresente, ele sempre está no meio, mas não é não, porque estar no meio é uma coisa.
pela sua onipresença, Sim, mas sim. quando ele decide estar no meio e manifestar a sua presença, É diferente. eu creio que é exatamente o que ele queria dizer em Mateus 18. Exato. Eu vou estar no meio e vocês vão me sentir. Eu vou estar no meio e vocês vão me ver. Exato. Eu vou estar no meio e eu vou operar, eu vou agir no meio de vocês. Sim, sim. Então, eu creio que nós estamos aqui reunidos no nome dele e ele está aqui no nosso meio, porque a presença dele já está tomando esse ambiente. Então, eu quero orar assim. Sim. E no nome de Jesus agradecer a Ele. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor está no meio. E eu quero aqui também citar a tua palavra que diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Mas eu quero pegar só esse inicinho que fala no princípio Deus. No começo Deus. Antes de tudo Deus. No início Deus. Porque nós queremos trazer o Senhor, a tua presença para o início desse podcast, ó Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. E nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Seja o nosso alfa, seja o nosso ômega, esteja no nosso princípio, fica aqui no decorrer deste momento e chegue até o final conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela minha vida aqui, pela vida do Neto, pela vida da equipe, por aqueles que receberão, ó Deus, as gravações, vão assistir. Eu sei que o Senhor tem uma porção guardada para aqueles que vão receber depois e que no nome de Jesus, que eles possam ver quão grande é o nosso Deus, quão grande é a tua presença aqui neste lugar. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, já começamos Amém. muito bem. Até porque a gente Amém. explica, né, pastora? Porque a gente quase não conseguiu chegar. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. É verdade. Pastora é natural de Lages? Não, sou de Belo Horizonte. Ô, Glória! Vem de Minas Gerais para Lages. Olha quantos a quilômetros terra são. do pão de queijo. Oh, temos pão de queijo da Dele Sabor. Delícia! Ai, que Sou Belo maravilha. Horizontina. Moro em Santa Catarina já há quase 20 anos. Sim. Morei 10 anos em Floripa e aqui já está chegando nos 10 anos. 10 anos agora agora. em agosto. Nossa, que bênção vir de Então- Minas Gerais para Lages. Isso é com propósito, né? Tem propósito em tudo. Um propósito que o Senhor embalou num papel de presente que eu entendi que era um desafio. Sim. Primeiro porque não é muito fácil tirar um mineiro de Minas. Muito difícil. Eu ia perguntar isso agora. Mineiro gosta de estar perto dos seus, da família, Sim, né? sim. Gosta dessa convivência. Então, de repente, tirar um mineiro Do seu dali convívio. é algo totalmente, assim, inovador. Fora do normal, né? Exatamente. Então, assim, eu fui para Florianópolis em 2005, conheci a tal da temporada, que eu não Sim. sabia o que era. E minha tia tinha ido 2 anos antes, falou, vem passar a temporada. Sim. Em Minas, a gente não usava essa expressão Não, né? temporada. Não. Não tem praia. Só tem campo, né, pastor? É diferente. As estações Serra, não né? são bem definidas, então a gente não sabia o que que era uma temporada. E eu fui conhecer a temporada. Conheci Canasvieiras, morei lá, trabalhava Sim. na Praia Brava, me encantei. Ai, Porque não tem fantástico, como, linda. né? A grande Não tem como Florianópolis, fingir a Ilha da costume, Magia. chegar em Florianópolis e achar ai, tudo muito Um normal. beijo pra Florianópolis, porque eu amo também Lindo, todos lá. amo de coração. Me sinto catarinense também. E eu lagiana cheguei, já também, né, pastora? Lagiana também, homem do céu. Mas... Homem do céu! A gente brinca, às vezes, na igreja escapa algum lajanês. Aí a gente diz, homem do céu, que é isso? Já me sinto, amo o meu povo, a minha terra, mas eu creio num propósito do Senhor na minha vida para Santa Catarina. Tem um Eu propósito bem vinha grande. assim, né, para conhecer, Deus disfarçou o propósito ali numa temporada, num verão, Claro. até porque é um período de muita chuva na região Sim, sudeste, sim. dezembro, janeiro, fevereiro. Então, assim, eu pensei, vou lá, já que aqui vai chover, eu vou para lá para ver Sim, como que é a sim. temporada. Cheguei no dia 13 de novembro, dia do aniversário do meu filho. Não Sim. imaginei que um dia eu fosse estar tendo filho nessa data. Sim, o Dani que tá aí passeando no Tá Orion. passeando. Para Tá quem não sabe, a gente conhecendo. está no Orion Park Tecnológico aqui no estúdio da Imagem TV, que é o melhor estúdio para podcast, para tudo que você precisar. Então, merchan feito, voltamos. Maravilhoso. Vai lá, pastora. Então, fui ficando, conheci a cidade, passei a temporada, minha tia já tinha organizado tudo, lugar para eu trabalhar, lugar para eu morar. Ela já estava aqui, né, em Floripa, no caso. Sim. Então, ela já queria que eu ficasse.
No meu entendimento, eu iria voltar. Ah, sim, sim. Eu vim com Ah, uma agora que eu mala para entendi, era conhecer a uma temporada. temporada E sim, só. e voltar. E só voltei para passear. Não voltou mais, né? Inclusive, fui a última vez em 2012 num congresso. Nossa, faz tempo, né, pastora? Porque Exatamente. eu tenho umas coisas. Eu agora vou começar a pontuar, porque senão a pastora daí. Ela tem as colas dela ali, daqui a pouco ela vai abrir. Mas assim, a pastora tem uma unção muito grande. Eu, desde que eu entrei, né, na igreja que congregamos juntos, foi assim. À primeira vista, o irmão Edson, nossa, né? Irmãozão, assim, né? Qualquer coisa eu ligo. Irmão Edson, o Peter pifou, porque quem não sabe, o Peter é o carro, que agora anda pra frente. Mas assim, e a pastora também foi me chegando na pastora, porque eu escutava a oração, a sua oração, escutava, via a sua unção, de que forma chegava e de que forma aquilo abrangia. E a pastora tem um dom de discipuladora, de discipular. Então, assim, houve agora um discipulado, né, pastora? Houve. Inclusive está de camiseta de mulheres transformadas, né? E foram 3 meses, pastora? Transformadas, exatamente, Neto. 3 meses. 3 meses discipulando 20 mulheres. E que estão com a vida transformada. Exatamente. A gente começou assim, né? Claro, criando expectativas. Sim. Porque tudo que a gente envolve Deus, a gente envolve fé. A gente cria expectativa de que algo vai acontecer. Sim. Né? E não somente eu, mas a pastora Silvana estava ali junto comigo. Era a pastora Silvana, a presbítera Bruna Fischer, Isso. a senhora pastora Andresa. Isso. A Morgana. A Morgana é da ministra do louvor, né? Isso, ministra de louvor. Ministra de louvor da diaconia, né? Eram eu, a pastora Silvana, numa sala, a presbítera Bruna e a Morgana, ministra de louvor, em outra sala, discipulando outras 20 mulheres. Então, um total de 40 mulheres. 40 mulheres, né? Toda não houve formatura ainda, né, pastora? Vai acontecer nesse inteirinho. Eu não vou falar muito, porque a gente tá em outro horário. Mas, assim, é daqui a pouco, né? Sim, sim. E foram, assim, momentos maravilhosos, onde eu creio que houve um destravamento. Mulheres que olhavam para si e não via potencial nenhum para ser usada por Deus. Porque, às vezes, a gente se vê tão inferior, tão pequena, e a gente acha que Deus também nos vê assim. Isso é errôneo, né, pastora? Porque não é... Deus olha para nós e enxerga em nós coisas que nós não vemos, coisa que nem as pessoas ao nosso redor, né? Eu olho para Esther, eu vejo uma órfã judia. Deus olha para Esther e vê uma poderosa rainha. Eu também, é diferente. Por isso que eu queria trazer uma pastora, porque a Bruna abriu o podcast. Eu queria trazer uma pastora porque justamente para falar sobre esse escopo, sobre a mulher. E foi momentos assim maravilhosos, temas, né, pontuais que trabalhamos, trouxe aqui, né? Sim, sim. E tem um livro, né, pastora? Temos um livro aqui, que é Mulheres Transformadas, da Mais de Cristo. Sim. Criado pelo pastor Paulo, sim, que era pelo Mais Paulo de Cristo. Mazarém, né? Isso, Mais de Cristo, sede. Então, trabalhamos aqui, olha, mulheres no Antigo Testamento, citamos ali mulheres que foram usadas por Deus em diversos momentos. Que inclusive, né, pastor, já lhe interrompendo, desculpe, mas que vontade. Grandes mulheres, porque grandes mulheres acompanharam Cristo. Sim. E proveram, e deram provisão para Cristo, para ele poder, inclusive, ministrar, pregar, andar, se manter, porque as pessoas não têm essa noção. Mas foram mulheres. Todo o ministério de Jesus foi patrocinado por mulheres. Estou errado? Não, né? Tá tudo certo, isso, né? Exatamente. Uma sandália que usavam ele e os discípulos, uma veste, a alimentação, as provisões diárias, eram as mulheres que estavam ali servindo. Oh, glória a Deus, hein? Então, temos que falar das mulheres. Temos sim, trabalhamos o tema Mulheres na história da igreja cristã, no caso já o Novo Testamento, autoridade espiritual, lidando com a solidão. Eu dei essa aula, solitude. Porque solitude e solidão, duas coisas diferentes, né, pastora? Solitude é o quê? A solidão é o quê, A pastora? solitude é aquele momento em que você está sozinho, mas você não está sozinho. Você está sozinho, mas você está bem consigo mesmo. Você está bem com a presença de Deus. Há uma conexão. Você aproveita aquele momento para ficar a sós com Deus, para se cuidar. Falamos da saúde, né? Também do corpo físico. Que o nosso templo, né?
o templo, falamos do quarto de guerra. Ai, que eu acho lindo. Momento de solitude. Que inclusive tem o filme, né, pastora? Quem não assistiu, assiste Quarto de Guerra. E aplica o que aquela mulher fala. Exatamente. Eu pedi para todas assistirem. Funciona, né, pastora? Funciona. E foi lindo ver relatos. Eu não tinha em casa e hoje eu tenho o meu espaço para orar, um espaço onde fica um louvor tocando o tempo todo, a Bíblia. Eu chego ali, eu ajoelho, eu busco a presença de Deus, sabe? Mulheres trazendo a presença de Deus para o seu dia a dia, lavando louça e orando, lavando um banheiro e falando com Deus, sabe? Então, assim, elas começaram a praticar a presença de Deus. E praticar isso muito piamente, né, falando, porque, para quem não sabe, eu fiquei resguardado 3 meses dentro da igreja trabalhando voluntariamente. E assim, foi um resguardo muito lindo. E eu participava da limpeza, de tudo. Mateus, beijo, Mateus, Rodrigo, pastor da Letícia, pastor Rodrigo também, a todos da igreja. Porque hoje eu estou trabalhando na Vita como promotor de vendas. Mas assim, fiquei resguardado nesses 3 meses. A gente arrumava as salas para vocês. E a gente olhava os papéis onde estavam escritos. E aquilo me tocava muito. Eu sempre quis fazer qualquer outro tipo, ou de podcast, ou de alguma coisa, sobre mulheres. As mulheres bíblicas são importantíssimas. Importantíssimas. Sim. Por isso que eu digo assim, aos irmãos católicos, o meu respeito e a todo mundo, mas assim, não a idolatria, claro, mas Maria foi importantíssima, tanto quanto as outras. Então é Maria, mãe de Jesus. Sim. E aí tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Maria Vai lá, pastor. Foi uma grande irmã em Cristo para nós, né? Até porque ela, na sua última fala na palavra de Deus, Maria... Eu acho lindo, eu me arrepiei agora. Em João 2, ela sai de cena ali, que depois ela continua ativa no ministério de Jesus, mas não, a Bíblia não fala mais das palavras de Maria. Ela sai de cena dizendo, fazei tudo o que ele vos ordenar. Ai, que lindo isso. Então, essa foi a direção da mãe, apontando para o filho, mas ao mesmo tempo de uma irmã em Cristo apontando para o Filho de Deus. Exato. Fazei tudo que ele... e uma mulher que se dispor, né, pastora? Porque assim, mãe de Cristo, né? Sim. Então, ela, como mãe, sofreu também, tanto quanto, né? Qualquer uma mãe sofreria ou mais, porque viu aquela exposição, viu a propiciação dos pecados a que Cristo falou ali, que eu vou, né, me propiciar disso, e morreu por nós. Então, por isso que eu acho muito pouco o que a gente faz, porque não merecemos tudo isso. Mas ela, como mulher, também olhando não só para o filho, tem um segundo olhar que é o Filho de Deus. Sim, ela tinha consciência. Ela e tinha Jesus consciência não plena, era só né? dela. Exato. Eu acho isso muito bonito, essa história. Não é muito fácil, né? A gente querer dividir o filho, assim. Mas ela foi honrada por Deus, né? E muitas mulheres ali, Maria Madalena, Esther, eu acho que várias, né, pastora? Nós podemos citar aí inúmeras, né? Nós temos na Bíblia, Neto, mulheres assim que foram extraordinariamente usadas por Deus e anônimas. Sim, né? sim. Então, assim, só para fechar a janelinha ali de solidão e solitude, a solidão é ruim. Sim. A solidão é aquela tristeza, aquele vazio que às vezes a gente acha que um vício vai preencher e não preenche, que uma segunda faculdade vai preencher e não preenche, que relacionamentos vão preencher e não preenche. Porque é um vazio dentro de nós que só Deus pode ocupar. Só Deus. E às vezes a pessoa procura ocupar esse vazio em outros caminhos. Sim. Então vem aquela solidão. A pessoa conquistou tudo o que ela queria, mas ela se sente ruim. Nossa, se já passei sente por triste, isso, pastora. Já passei muitas infeliz. vezes. Muito. E isso não agrada a Deus, essa solidão. Porque Deus não tem prazer de olhar lá de cima e ver seus filhos aqui embaixo sofrendo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exatamente. Então, a solitude, ela é muito boa. Você aprende a centralizar Jesus nesse momento. Sim. Você sozinho, você não se sente sozinho. Ele está contigo. Você ora, você busca a Deus. Ou até mesmo no cuidado diário. Você vai fazer uma caminhada, sabe que Deus está contigo. Você vai ler um livro, sabe que Ele está contigo. E não fica aquele vazio. Sim. Ele está ali. Você consegue estar bem mesmo estando ausente de pessoas. Exato. Você sem consegue companhias, né? Exatamente. Em companhias então, humanas, trabalhamos vamos dizer, esse né? tema, assim, e é legal ver os testemunhos, né? Eu via ela choros e foi na sala. porque foi assim, a oração de vocês primeiro era lindíssima, né? Eu não escutava o quê?
mas o quão forte era, porque pegava em nós também, que estávamos Glória a Deus. fazendo bolos e trabalhando, Mateus, eu, Rodrigo, Gustavo, que montávamos e desmontávamos as salas todas as terças-feiras, né? Foi com prazer imenso. Obrigada. Então, assim, a gente ficava muito orgulhoso, mas ao mesmo tempo a gente ficava curioso também. Porque discipular mulheres eu acho de extrema importância, né, pastora? Porque o mundo ainda é machista. Sim, sim. Demais, demais, e infelizmente. A mulher, às vezes, ela não vê esse potencial dentro dela mesma. Ela Precisa acaba se vir fechando, uma outra. né, O que pastora? é um discipulado, Neto? Eu ia lhe perguntar isso agora. Eu penso assim, vamos imaginar a nossa igreja, que é grande, cheia de garrafas. Garrafas vazias espalhadas por toda a igreja. E o pastor do altar com uma mangueira ligada, tentando encher as garrafas. Sim. Algumas vão molhar por fora, outras vão entrar um centímetro, de água, dedinho né? de água dentro. Outras até pode conseguir encher um pouco mais por causa da aproximação do Sim. altar. Mas as que estiverem mais no fundo não vão conseguir se Sim. molhar. Então, assim, no dia a dia, quando a gente vai nos cultos, a palavra de Deus não volta vazia. Então, Não, no né? coração de uma Sim. pessoa fala de um jeito, de outra pessoa fala de outro jeito, mas tem gente que o coração mais fechado, então assim, é como se só se molhasse por fora, mas a água não entra. Exato. E o discipulado é você pegar todas as garrafas, E enchê-las. encher uma por uma, pegar a mangueira e colocar Ai, que linda essa uma por comparação, uma. pastora. Colocar ali. Achei, olha, Pegar outra. corte lindo para pôr. Porque assim, vamos Pegar repetir, pastor, é pegar uma por- garrafa. Uma por uma. Eu acredito, Neto, que nos 3 anos que Jesus exerceu o seu ministério, com os 12 discípulos ali, teve um momento que ele pegou a garrafa Pedro, encheu. Vem, Separou. Tiago, vem Lucas. Eu acredito que eles tiveram momentos únicos assim com Sim. Jesus. Jesus só com Pedro, Jesus só com João. Só com Mateus. Sim, só com Mateus. Momentos únicos que Jesus enchia. Ah, eu acho lindo essa Sabe? Então, o comparação. discipulado é isso. É pegar uma... Porque se ficar jogando água só do altar, vão ter as que vão sim. receber, Mas- as que vão se molhar, mas as que não vão conseguir. Não. E é uma Sabe? verdade, pastora, eu comecei a imaginar isso, pôr em prática dentro da cabeça, onde atinge, o que atinge, como, Sim. né? Então, assim, enquanto a gente vê pessoas se derramando na hora de uma Exato. oração, quebrantada, a gente vê outras mais... Mais quietas, Mais mais sérias, sim. mais contritas, né? Sim, exatamente. Aí, o discipulado, ele faz isso, ele vai enchendo uma por uma. E nesses nossos encontros, a gente teve essa oportunidade de encher mulher por mulher, sabe? Encher, desperta Débora, teve um dos temas trabalhados. Sim. Desperta Débora. Débora foi uma grande juíza usada por Deus num momento, assim, num período em que as mulheres não eram usadas por Não, Deus. Só não. serviam para gerar filhos. Exato. E Débora se levantou. Não foi Deus que levantou Débora. Ela se levantou. E eu Então, eu né? acho essa imposição linda. Ela se levantou. Sim. Né? E ela assumiu. Ela não assumiu o quis ser papel. superior ao seu esposo Lapidote, Exato. que é o nome dele. Ela não quis tomar papel de homem nenhum, porque o Senhor não nos chamou para ocupar o lugar Porque do homem. não é sobre isso, Não. pastora, né? As pessoas Nós precisam temos entender. o nosso lugar. E se a gente ficar no centro da vontade de Deus, o Senhor nos levanta sem a gente precisar falar: oi, me chama para fazer isso, me chama, me dá oportunidade para aquilo. Ou eu vou fazer tal coisa porque o feminismo seria isso. Exatamente. Que eu acho uma coisa... Agora, a minha visão é muito diferente. Claro, foi tirado o véu dos olhos. Mas, assim, eu Deus- acho lindo isso. Eu acho Deus lindo. fez coisas assim tremendas, impactantes, sabe? Eu acho que Choro, é- quebrantamento, aulas que tiveram que ser interrompidas, porque a presença de Deus estava tão densa, tão forte dentro da sala, que é como se a gente tivesse assim, tomando o espaço dele se a gente quisesse dar continuidade. Então a gente Sim. parava. Sim. Uma aula Eu que a sentia pastora que vocês Silvana... tinham muitos momentos de praticamente quase que nada de som. Não tinha um ruído uma de aula voz. que a pastora Silvana deu sobre rejeição. Meu Deus, eu devo imaginar. Se a pastora está falando assim, eu Porque já é um tô. material assim fantástico. Eu acho que O pastor Paulo foi assim usado muito por Deus para construir cada tema, sabe? Então, à medida que a gente vai lendo, nem precisa explicar muito. A gente vai lendo, o Senhor já começa a trabalhar Já transformar. e a gente viu mulheres ali se abrindo, mulheres chorando, mulheres que a gente encontra no dia a dia, elas são sorridentes, Sim, mas sim. tinham
Mas tinha um peso ali dentro que ninguém sabia. Tinha sujeirinha, tinha Sim, tristeza sim. por dentro, e que a palavra veio, como a palavra do Senhor fala, o salmista, o Senhor nos sonda, É. sabe? Eu já fiz endoscopia algumas vezes, Sim, quem já sim. fez sabe como que é, a Exato. sonda vem. É. E ela vai entrando no mais profundo lado. É, do âmago, né, pastor? Exatamente. A sonda do Senhor, ela vai buscando aquilo que a gente não consegue ver aos olhos Exato. nus. Sentimento, sabe? Aquela angústia que às vezes a gente leva por anos, fica deixando ela de lado como se estivesse tudo bem, mas o Senhor sabe que está ali dentro. Não está, né? Sabe que está doendo. Sim. Situações da infância. Muitas coisas, né, pastora, que são bagagens que vêm sendo carregadas. Sim. E aí há um escopo, um passar de pano por cima e dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não Superei. está. Superei. Essa do superei é não superar, né, não, pastora? Não. Então, assim, foi O discipulado é muito importante, eu acho que em todas as áreas, né, pastora? Esse das mulheres foi importante. Teremos de homens transformados. Sim. Não, de homens corajosos. Corajosos, desculpa. Mas assim, todos eles, o bíblico é importante, o discipulado do Kids é importante, que nós temos lá também. Então, assim, todos eles têm uma vertente na qual é Jesus. É Jesus. E quando ele se manifesta de formas que o material, como a pastora disse agora, é importante, mas ele precisa vir. Sim. Ele precisa estar presente. A onipresença dele, a gente sabe, está em todo lugar. Está sempre. Ele é onipresente, é um atributo dele. Sim. Mas é como numa situação de que está uma vítima ali, um acusador, um juiz, um promotor, sim. E eles vão fazer uma audiência e a pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito de permanecer calada ou não, né? Então, assim, isso nos nossos dias. Às vezes, Deus está num determinado lugar, mas ele usa desse direito. Não que ele esteja sendo acusado de alguma coisa, mas ele está ali calado. Ele não fala nada, ele não faz nada, ele só está ali. Porque o salmista mesmo diz, para onde fugirei? Né? Se eu subo aos céus, tu lá estás, se eu desço no profundo, tu estás. Então, ninguém escapa do olhar de Deus. Mas quando ele decide, além de estar presente, manifestar sua presença... é diferente. Aí a gente não se aguenta. Pastora, para quem não sabe, agora saímos do assunto, tome a sua água tranquila aí. Para quem não sabe, o formar uma pastora, porque eu acho tão engraçado, por isso que eu tive esse insight, não. Eu tive vamos dizer assim, o Espírito Santo veio e tocou no meu coração muito forte sobre as mulheres da Bíblia. Eu não sabia do que tinha acontecido lá dentro do discipulado. Mas sobre pastora. Porque as pessoas pensam assim, pastora faz curso... Eu vou fazer agora perguntas leigas, como se eu não soubesse, tá, pastora? Pastora faz curso para ser pastora? Olha, Depende. Eu estudei teologia. Sim. Eu tenho, né? Não foi para ser pastora, não era isso. Estudou. É porque eu ansiava por aprender mais a palavra de Deus. Sim. E aí me deram essa direção. Do jeito que você quer, você vai ter que estudar teologia. Porque a escola bíblica da igreja local, para mim, era fraca. Eu queria mais. Porque a gente quer mais. Era meia hora de aula. Eu falava, como é que eu vou aprender de Deus em meia hora a cada domingo? Não. É uma semana no daí, tempo, é claro que não tinha tecnologia nenhuma. Eu estou falando de 1998. Exato. Quase 26 anos atrás. Então, assim, eu fui buscar conhecimento. Porém, Jesus ali tocou. Porque depois que você adquire o conhecimento, né? Albert Einstein falou disso. Ele nem era cristão. Sim. Mas uma vez que você adquire o conhecimento, a sua mente dilata. Exato. Né? Você passa a ter uma nova visão. Eu acho fantástico isso. Esse conhecimento, ele me abriu portas novas, inclusive para eu dar aula de teologia. Assim que eu me formei, eu fiz 2006, 2007, 2008. Eu me formei e comecei a dar aula de teologia também. Mas eu não almejava o ministério. Eu só queria Deus. Não era aquilo, né, pastora? Porque as pessoas precisam entender que há um chamado. Sim. E num momento determinado, por ele. Não por nós. Não foi algo que eu escolhi, quero, não. Até porque era um tempo em que eu não via mulheres sendo usadas por Deus nessa área
do Ministério da Palavra. Sim. Geralmente eram homens. Mulheres cantavam, homens pregavam. Exato, pastora, tocou no assunto ótimo, tá aí com outro quarto. Mulheres cantavam e pastores pregavam, homens pregavam. Exatamente. E aí tudo se fez novo, porque de repente levantaram-se mulheres, que são grandes pastoras, que eu tenho uma aqui na minha frente, mas grandes pastoras, enormes, né? Assim, digo enormes na sua grandeza, na sua glória, divinamente com Cristo, mas hoje é tantas pastoras. Pastora Tânia Tereza, já vamos citá-la de primeira mão, porque é uma bênção. Quem não a conhece, siga no YouTube, no Instagram. Maravilhosa. Porque ela é uma juíza federal, mas ela saiu do lixão. Então, assim, todas têm uma história para contar. Mas grandes mulheres estão agindo agora. Estão ministrando a palavra. E estão avivando. Ainda tem um certo preconceito, né? Quanto ao ministério feminino. Ainda tem um pouco, mas né? de tempos em tempos houve preconceitos. Sim. Na década lá que eu me batizei, havia muitos preconceitos que hoje já não mais. Aham. Né, com o entendimento, com o esclarecimento, Sim. o ensino da palavra, a gente entendeu que a gente estava chamando de pecado, que não era pecado. É uma bobagem, né, pastora? Então, assim, ainda existe, mas eu Sim. creio que um dia isso vai acabar. Já está acabando, porque pastora. nós temos muitos referenciais. Até porque eu acho que mudou também. Mulheres se levantaram para ministrar, mas homens voltaram a cantar. Também. Grandes cantores. Também. Então, assim, gospel, né? E estamos falando sobre isso. Mas mudou esse cenário. Quando a gente fala da worship ali, né, pastor? Que a gente brinca muito da parede preta, do não sei o quê. Gente, por favor, esqueçam esse assunto de parede preta, porque aquilo é só para mídia, para que a gente possa filmar melhor e mostrar o culto melhor. Mas não tem ali nada daquilo que vai nos tocar, né, pastor? Pastor Rodrigo costuma dizer assim, a porta continua estreita. Exato. Né? A parede é preta, mas a porta continua estreita, né? Muito, então não é muito. A parede é preta, virou um gospel, uma balada. Virou uma coisa. Porque daí vamos abrir brechas, né, pastora? Porque tem muitas coisas, muitas queimadas. Porque por que a parede de antes não era preta? Porque os cultos não eram filmados, fotografados. Não tinha isso. E não tinha banda, a tecnologia foi chegando, a gente teve que ir, né, se atualizando. Sim. Então chegou o seu entendimento que a parede preta favorecia as luzes, as câmeras, né, toda a filmagem, enfim, toda a mídia no geral. Inclusive, isso vem lá de trás da Igreja Batista, que, né, com muitos negros cantando lindamente, muitas cantoras famosas do mundo hoje vieram da Igreja Batista, principalmente da americana. Então, assim, elas já tinham esse timing de bater palma, louvar, já cantar muito alto, já ter vozes maravilhosas que temos na igreja e temos em todos os lugares, né, pastora? Mas outra pergunta, pastora, outra pergunta leiga. Vamos fazer assim, né? Porque é uma outra pergunta leiga. Uma pastora, para ser pastora, agora a gente já sabe que fez teologia, que a senhora fez teologia. Mas existe pastora que é ungida pastora porque é casada com um pastor? Tem situações assim. Há situações? Tem, sim, né? Porque às vezes o marido tem um chamado ali pro pastoreio e até por uma questão de respeito à esposa dele. Porque entender. A maioria começam a trabalhar no reino. Elas não ficam só na posição de esposa do pastor. Elas começam a trabalhar geralmente com mulheres, elas assumem departamentos da igreja, elas são o braço direito dos seus esposos. Pra gente deixar isso claro, porque você não dá a impressão assim que é uma coisa tão... Então, existe sim a esposa do pastor, em que em muitas denominações ela é só a esposa do pastor, mas na grande maioria ela também é pastora. Ela também é pastora. Ela pega junto. Mas é exato, porque acaba pegando, pegando, né, junto. E o que é ser pastor? É você pastorear, mentorear, discipular, ensinar, estar ali cuidando das pessoas. Agregando isso já as pessoas, te dá, né? O escopo para isso, né?
Exatamente, você já começa a ser chamada de pastora à medida que você vai cuidando de vidas. Exato. Né? Levando bem para o pé da palavra, um pastor que fica lá cuidando das ovelhas no campo, a mulher que está ali também cuidando das ovelhas na igreja. Sim. Então, assim, não vejo nenhum problema quanto a Também isso. não, Ela também merece ser honrada, ser respeitada, até porque ser esposa de um pastor, imagino que não é nada fácil. Nossa, Deus, que não Nada é fácil. E a maioria ali pegam junto. Elas Sim. dão suporte para o marido. Né? Elas estão ali não somente como esposa, mas como intercessora, como alguém que torce para que o marido, né, seja usado por Deus, para que o reino cresça. E que sofre junto. Sofre junto. Então, não vejo problema nenhum em reconhecer essas mulheres. Eu toquei até nesse assunto. Jesus os reconhecia. Eu toquei nesse assunto, pastor, porque é um assunto bem polêmico, porque nós sabemos de tudo que estamos falando aqui. Do machismo que houve, dessa coisa de mulheres não pregar, não ministrar, de só cantar, ou de só arrumar a decoração, ou de só fazer isso ou aquilo. Não era, pastora, anos atrás, né? Estamos falando Só lá nos anos 90, né? Só bastidores. Então, assim, precisamos esclarecer isso, né? Para que as pessoas entendam de que o ministério é muito sério. Muito sério. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu ali no jardim, a Maria Madalena, aquela que ele havia expulsado 7 demônios. Me arrepio. E os discípulos também chegaram ali, mas ele não se revelou a eles. Ele se revelou a uma mulher. Disse, vai, fale, leve a mensagem que eu ressuscitei. Eu acho lindo Jesus essa ali parte. estava inaugurando o ministério feminino. Porque a última vez que a mulher levou uma mensagem foi no Jardim do Éden, de pecado. Exato. Jesus ali então muda, transforma aquele. Exatamente, ele transforma a palavra na boca da mulher. Exato. Agora você não vai falar que pecou, agora você vai falar de mim, que eu ressuscitei. Ai, que lindo. Aí, isso, além pastora. disso, lá no tanque, Jesus chega lá, João 4, encontra com a samaritana. Ai, que passagem. Uma mulher com a vida virada pelo avesso. Completamente desviada de todos os caminhos. Virada pelo avesso. Triste, Jesus solitária. chega, exatamente, né? Numa sociedade totalmente machista, que a condenava, não somente os homens, como as outras mulheres condenavam. Também. Ela não podia pegar água no horário das mulheres, ela teria que ir ao 12:30 com o sol a pino. Com certeza risadas, deboches, comentários, nomes, era mal falada. Sim. Né? Jesus aparece a ela, manda os discípulos ir fazer as compras e aparece a ela. Eu não sei quanto tempo durou a conversa dela com Jesus, mas era ela com Jesus, e com Jesus não precisa durar muito tempo. Jesus muda completamente a história da vida daquela mulher. E que conversa, né, pastora? Nossa! Que conversa aquilo, né? Aquilo, ainda tem... Ela está falando de uma água, de um poço, de um balde, ele está falando da água da vida eterna. Assim, a fonte da água viva ele estava falando e ela falando da água... Ela estava conversando com a fonte na fonte. Exato! Outra corte linda. Porque é a fonte na fonte. E ela só foi se tocar disso, por isso que não temos como medir esse tempo, a partir do momento que ele começa a dizer: teu primeiro marido foi esse, teu segundo foi esse, você não pode sentir cheiro de laranja por isso, você se sente usada por isso, você se sente maltratada por aquilo. E esse último também não será seu. Agora ela larga os baldes que ela estava carregando, derruba. Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Não, tá certinho. Derruba e tem aquela catarse, né? E ali ela viu, tu és o Cristo. Tu és profeta. Tu és profeta. Ela larga os baldes, ela abandona. Ali ela se torna uma missionária. Corre para a cidade, anuncia Jesus. E ele diz, vai e anuncie. Porque daqui em diante eu começarei. Né? Então, assim, ele reconheceu o potencial naquela mulher que era uma improvável. Por isso que eu digo, quem era aquela mulher para chegar numa cidade e querer ensinar alguma coisa, falar alguma coisa? Exato. E ali ela anuncia Jesus e ela leva a cidade até Jesus. Leva. Então imagina, né? Jesus está num ponto de Lages, lá no tanque. Sim, no tanque. E eu saio pregando, anunciando, né? Isso tudo no gogó, sem microfone, sem um alto-falante, assim, no boca a boca mesmo. Ele tá ali, ele falou tudo que eu vivo, ele me conhece.
e eu levar lajes inteira para o tanque. Sabe? Então, assim, é Jesus, muito importante, muito, muito profundo, né, pastora? Jesus, ele deu esse valor às mulheres, sabe? A gente vê isso, ele levantando o ministério feminino, ele inaugurando algo. E ali deixou bem claro para a gente poder entender. Quando ele quer usar a mulher, ele usa a mulher. E desta forma, né, pastor? Porque assim, algumas coisas precisam ser tiradas do romantismo. Sim. Porque muitos pecados estão sendo romantizados e nem entraremos nesses assuntos agora nesse podcast, mas um outro sim, que a senhora já é convidada para o próximo. Mas essa romantização, somos todos afetados e contra. A sociedade está muito doente. As igrejas estão muito queimadas. Porque muitas coisas que estão sendo faladas não são as escrituras. Nós sabemos disso, né, pastora? Infelizmente, chegamos num ponto no qual não gostaríamos, eu acho, principalmente para quem, no seu caso, que já estava convertido há mais tempo, eu acho que mais triste também, mas para a minha pessoa, e estou falando agora para vocês porque recém-convertido, e sou recém mesmo, porque 2 anos, e a pastora conhece a minha história e sabe a minha mudança, porque foi uma mudança radical em 1 ano, né, pastora? Porque não sou mais a mesma pessoa, glória a Deus, glórias a Deus. Mas as igrejas precisam repensar. Se eu estiver falando alguma coisa, a senhora me corrija. Não somos placas, nós somos filhos de Deus. Ponto final. Exatamente. Não há mais nada que nos defina sobre isso. Então precisamos parar de concorrer. Nós precisamos caminhar juntos para um avivamento. Exatamente. Somente isso, né, pastora? Precisamos abrir mão, Neto, dessa coisa de a placa da minha igreja é superior à placa da sua igreja. Exato. Gente, no reino de Deus não existem primos, somos todos irmãos. Exato. É um reino só. No dia que ele chamar, ele não vai ficar lá do céu falando, mais de Cristo, suba! Deus é amor, suba! Não! Ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, uma única igreja. Não tem placa. E Jesus também não idealizou uma religião. Não. Ele não chegou e disse, a minha religião será. Os crentes subam, os católicos ficam. Não. Ali vai subir aqueles que ele considera participantes da igreja dele. Exato. Então, as placas ficarão aqui. Porque não adianta ali depois bater nas portas, né? É que a gente fala da tribulação, vamos entrar, né, pastora? Da tribulação. Porque as pessoas precisam entender. Pastora, explica para nós aí o que é a tribulação, de que forma. Meu Deus, a tribulação é uma tribulação. E é algo que eu não quero viver. Mas viveremos, né, pastora? Só que sofreremos menos, né? Porque nos entregamos já a Cristo. Eu creio na vinda do Senhor Jesus. Eu creio não somente na vinda dele para arrebatar a igreja, mas a partir do momento que ele nos recolhe também, ele voltou para nós. Exato. Né? Se ele me recolher hoje aqui agora, ele voltou para mim. Exato. Então eu já vou estar descansando nele. Mas eu creio que ele também vai vir um dia buscar a sua igreja. Eu não sei que dia é esse, então eu preciso estar preparada todos os dias. Porque uma hora a trombeta vai soar. Vai. E aí, quando soar, é isso que eu digo de bater na porta. Exatamente. Não adianta correr para lugares, porque não serão lugares. Não. Aí serão o que você é o plantio e a colheita. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente acha que vai ter tempo, né? Eu vou aproveitar a minha juventude. Eu vou sair pra balada, vou beber, vou fazer tudo que não pode. Pintar e bordar, e quando eu estiver de uma idade, né, mais avançadinha, sim. Aí eu vou para a igreja, fico ali quietinha, servindo a Deus, mas a gente não sabe do dia de amanhã. Não. Eu não sei se eu vou ter esse tempo, se eu vou ficar velhinha. Sim. Ele pode glória buscar a Deus a sua se a igreja. gente ficar, mas Sim. também glória a Deus se ele nos arrebatar, porque eu também sempre digo, quer levar agora? Levanta a mão. Tá tudo certo. Né? Como diz o apóstolo Paulo, morrer é lucro, porque a gente sabe para onde que tá indo. Com certeza. Então, para quem sabe para onde vai, não precisa temer. Nunca, né, pastora? Nunca. Então, assim, ele virá, ele vai buscar a sua igreja. E como a gente não sabe o momento, é melhor ficar preparado. Sempre. Mas ai daqueles que ficarem. Porque Exato. aí, hoje, às vezes, as pessoas chamam esse mundo de inferno.
né? Por Não causa de é. violências, de Sim, tantas sim. coisas ruins que a gente vê na No dia a televisão. dia, né? Exatamente, Temos mas que, elas não inclusive, têm noção vigiar do do que que é o olhamos, né? inferno. Do que vemos. O inferno não tem shopping, o inferno não tem praia. O inferno não É. tem final de semana. Uma vez uma moça que eu Sextou. estava discipulando, né? Levei ela para Cristo, ela falou, tá, mas quem estiver lá no inferno não vai ter um momento assim que vai parar o sofrimento, a pessoa vai poder descansar, tomar um banho. Eu falo, não, Ai, pastora, ai, eu vou adorei isso. tirar essa roupa, eu vou vestir uma roupa melhor para eu sofrer mais bonito. Não, gente, Não. não tem. Lá é dor e ranger de dente, noite após noite, porque a noite não tem fim. Então não vai Exato. ter dia e noite, é só uma escuridão eterna. As pessoas precisam entender isso, né, pastora? Precisa. Inclusive nos seus atos. O amor ao próximo. A nossa passagem aqui ela é muito curta, perto da eternidade, né? Breve, muito Né? A breve. expectativa de vida agora, depois do Covid, do brasileiro está em torno de 76 anos. Sim. Mas você pega 76 anos. O que é 76 anos diante de uma eternidade que não são Nada. 100 anos, 200, 300, sabe? É eternidade, é para sempre. Exato. Então a gente percebe que aqui é muito pouquinho e às vezes as pessoas se apegam a esse pouquinho como se aqui fosse eternidade. Exato. Sabe, se apegam a sentimentos ruins, mágoa, tristeza, rancor. E a coisas, a carros, a casas, a dinheiro, a status. Se né? apegam como se fosse viver aqui para sempre. O nosso para sempre não é aqui, era a Até eternidade. porque eu vou ter que usar um jargão horroroso. Caixão não tem gavetas. Não tem. Alguém levou alguma coisa? Não. O carro fica, a carteira fica, o celular Viramos fica. uma foto de porta-retrato. E no máximo uma roupa, se alguém tiver misericórdia, nos E nos vestir. vestir. Ai, gostei muito, pastora. Porque Isso é nem ótimo. isso, né? Nós não temos escolha. Não temos condições de se vestir sozinho. Então dependemos de alguém para nos vestir, nos carregar, quer seja até um cemitério, até um crematório. Sim. E só. Anel fica, joias fica, as Sim. plásticas ficam, tudo Exato. fica, tudo que a gente Ai, fez foi bom aqui. ter falado isso, pastor. Plásticas ficam, harmonizações ficam. Fica tudo, Então, gente. assim, calma. Viemos do pó e voltaremos para o De pó. pobre é do pobre, do pó viemos ao pó E como voltaremos. diz a canção, e da terra nós que somos pó, clamamos. Somos lindo. pó. Não adianta pensar que é um pó fino de ouro, não, porque não, Não, é. É pó é mesmo, pó é do mesmo. barro mesmo. É do barro. É a obra-prima que ele usou para nos fazer, barro. Pastora, quer olhar a sacola? A pastora tem uma cola. Então, assim, eu tenho que abrir isso porque ela trouxe uma cola. Eu não sei se ela quer olhar a cola ali que ela trouxe, porque é uma colinha ali que ela escreveu. Mas na a verdade. senhora viu como é um bate-papo tranquilo? Como Jesus Tranquilo, opera, Neto. como o Espírito Santo Olha, opera. Eu orei muito a Deus por esse nosso encontro e eu pedia para Deus, Pai, eu não sei quem vai ser alcançado. Sim, Mas muita eu gente sei está que sendo pessoas alcançada. serão. Muitas Sabe, mulheres, que pessoas sejam inclusive. destravadas. É, nesse momento, Sabe, né? Neto, eu nunca busquei o palco, eu nunca busquei a plataforma, eu nunca E busquei eu sei o disso. altar. Eu sei porque eu a conheço e eu a vejo. Eu vejo Mas o irmão eu Edson, tinha a um senhora. vazio e tudo. dentro de mim que eu queria a presença de Deus. A Eu intimidade recebi com o ele, né? título por buscar a presença de Deus, não, eu não busquei o título. É pela Sabe? intimidade com ele, né? A palavra de Deus fala em Salmos 42, fala assim, né? Porque está batida a minha alma, o salmista vai falando, espere em Deus, ainda o louvarei, Sim. sabe? sim. E a gente tem esse vazio dentro de nós, querendo por mais de Deus. Fala, assim como a corça anseia pelas águas, a corça é um animal que precisa Sim, estar submerso. Sim. Se ela não nada, se ela não entra na água, a pele dela vai rachando. Sim. E ali exala um cheiro que Exato. atrai, É. né, os predadores. Sim, Então ela sim. precisa encontrar água. E no momento que ela encontra, ela mergulha fundo para se Limpar, livrar daquele se cheiro. limpar, né? Exatamente. Então, assim, enquanto eu estava buscando pelas águas, o Senhor me levou a lugares assim que eu nunca pedi. Eu nunca pedi, eu nunca fiz questão de estar com o microfone na mão. Acho muito bonito isso da sua parte, sabe, pastora? Foi o que mais me chamou a atenção. Quando o Espírito Santo tocou no meu coração para dizer quem eu vou levar, claro, convidei a pastora Letícia, que também é uma bênção. Pastora Letícia, Deus abençoe a senhora sempre. Continue sendo essa mulher incrível. Pastora Silvana, todas elas. Mas assim, sempre tive um carinho pela pastora Andresa, um respeito muito grande. Porque
nunca a vi, nem as outras pastoras, já deixando bem claro, mas nunca a vi procurando nem palco, nem altar, nem microfone, nem mídia, nem nada parecido. E aí, quando o Espírito Santo tocou no meu coração e deu esse sopro, eu falei, pastora Andresa. E cheguei dentro do culto, né, pastor? Porque é verdade, vamos contar como é que foi. Terminou o culto, eu esperei a pastora terminar de orar, voltar assim. E quando voltou, eu cheguei e disse, pastora, eu tenho um convite para a senhora, vamos para o podcast. Ela ficou sentada me olhando. Ela não se mexia, ela não falava nada. Ela não me dizia nem sim nem não. Eu falei, meu Deus, eu acho que a pastora vai ter o próximo. Porque a senhora não esperava isso, Não. né, pastora? Deus já me levou a tantos lugares que eu pedi, Deus, eu não pedi Sim. isso, Sim. sabe? Eu não desejava aquilo. Eu desejava a presença dele, como uma coça, Exato. sabe? Mas E eu queria os bastidores, porque eu gosto do ensino, eu estou fazendo faculdade de a pedagogia. senhora está cursando o quê? Eu estou cursando a 6ª fase de pedagogia. Olha aí, já vem professora, né? Então- Temos um projeto, inclusive, né, pastor? Não podemos abrir muito, mas assim, Sim. é uma pedagoga aí, né? A nossa pastora também é pedagoga, né? Exatamente. A pastora Exatamente. Letícia Escomesse. Então, eu buscava isso. É minha área, o ensino. E o ensino não costuma ser no altar, mas nos bastidores, discipulados, Sim, escolas sim, bíblicas. sim. Eu sempre gostei dessa área. A senhora é da área ali Então- da pastora Silvana, da pastora Letícia, da pastora Sim. da Morgana, né, que é ministra, da Bruna, que é uma bênção, né, pastora? Eu tive com ela, Bruna, beijo ontem. Eu não posso falar ontem porque esse programa vai sair semana que vem, gente, mas assim, foi muito rápido. Então, assim, eu sempre vejo que a senhora está pelo bastidor, mas não foi procurado isso. Não, aquilo foi um propósito, realmente, colocado para que a senhora passasse, fosse forjada, porque foi, né, pastora? Não vamos entrar nesse mérito agora, mas a partir daquele momento aí tudo se fez novo, né, pastora? Sim. Volto para a palavra de Deus, né? Sempre, sempre. Eu aprendi isso até na faculdade, a fundamentar tudo que fala, Exato, né? sempre, sempre. Então, a nossa fundamentação como cristão é a palavra de Deus. Sempre, não tem. Um dia eu estava numa aula de teologia e o Benny Hinn, um vídeo bem antigo dele, ele estava dentro de um tabernáculo explicando cada parte do tabernáculo. Sim. E quando ele entrou no Santo dos Santos, ele falou assim, aqui se cumpre Salmos 42, 7. Abismo atrai abismo. E aquilo ficou uma pulga atrás da minha orelha. Eu falei, Sim. como assim, abismo atrai abismo? O que é isso? Dentro do Santo dos Santos. Depois a gente Porque- explica o que é o Santos dos Santos e o tabernáculo, para que fique claro. Porque o abismo, sempre eu ouvia pessoas falando, identificando como coisa ruim. Ah, você é uma má companhia, você vai atrair uma outra má companhia. Sim. Uma pessoa mau caráter atrai uma outra mau caráter. Sempre dando esse entendimento. Abismo era coisa ruim que atraía outra coisa ruim. E aí o Benny Hinn entra no Santo de Santo falando abismo atrai abismo. Não. Falei, meu Deus, o que é isso? E não tinha tecnologia pra gente pesquisar nada. Sim, Isso foi em sim. 2006. E por um tempo, nem meu professor soube explicar. Na época. Por um tempo eu fiquei com isso dentro de mim. Eu quero entender. Até o dia que eu entendi que o abismo não era uma coisa ruim. Não. O abismo é o vazio, é o Exato. profundo do nosso ser, Exato. que atrai, que deseja a profundidade de Deus. Aí é que Aquilo nós que- mudamos o significado do que é, né? Sim. Então, assim, eu sempre tive esse abismo dentro de mim que desejava por coisas Sim. mais profundas na presença de Deus. Então, eu pensava, meu Deus, tá pouco. O Senhor vale mais, o Senhor é mais. 66 capítulos, 66 livros não te limitam. Não. Então, assim, eu queria mais, tem mais. Inclusive, Aí eu pra- descobri nessa busca que tinha uma voz. Sim. Eu não sabia da voz. A voz, era isso que a Tinha gente uma precisava falar, me voz. lembrei agora. Porque estávamos conversando, a pastora já começou a fazer o podcast antes de a gente ligar a câmera. Eu falei, pastora, calma aí, segura aí. Que a voz, porque eu falei para ela assim, pastora, eu fui, porque há de se lembrar sempre disso, batizado nas águas uma coisa, deixamos aquele homem, aquela mulher para trás e fica no mar do esquecimento, Sim, né, pastor? Vai me corrigindo, pastor. Sim, certinho. Batizado por Espírito Santo é outra coisa. Pode ser naquele momento? Pode, mas pode que não.
Pode que demore, pode que... Ou pode que não aconteça. Mas vai acontecer num certo momento, num devido momento. Mas dependendo das ações da pessoa, daquele caminho de retidão, da busca pela palavra e de todo um projeto de Deus para nós. E eu fui batizado há muito pouco tempo pelo Espírito Santo. Que delícia. Eu fui no Teens. No Teens. Um beijo para os Teens, para o Matheus, que é o líder dos Teens, que é um mega ministro, né? Que tem uma palavra muito forte, né, pastora? Ele é só um líder por enquanto, mas está chegando, vai alçar voos maiores. E eu estava lá e, de repente, eu caí em pranto porque eles pediram para a gente se ajoelhar e tal. Nos prostrarmos, eu escutei a voz. Eu estava chorando, eu vou contar isso agora. Eu estava chorando, dizendo, Jesus, eu não te escuto, por que tu não fala comigo? Ele falou, quem disse que eu não estou falando? Ali, pastora, me desmontei. Eu estava fantasiado, inclusive, de fariseu. De sacerdote. De Timóteo, eu acho que foi que o pastor disse. Eu não me lembro agora. Mas caiu fantasia, caiu tudo. Porque aí eu continuei chorando, ajoelhado. E disse, não tem ninguém atrás de mim. Se tu, Espírito Santo, está atrás de mim, ou está aqui, que eu sei, eu sinto... Fala de novo. Ele disse, sim, eu estou aqui. E aí, né, pastora, não tem como. Quebra a gente no meio. É a voz, né, pastora, que as pessoas entendam. Que claro que a gente tem... Pastora, explique melhor, eu não vou falar mais, eu estou emocionado. Existe uma voz, sim. A gente precisa ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Né? A gente precisa entender que o véu já se rasgou. Exato. Nós temos acesso. O véu foi rasgado de cima a baixo. Sim. Para que pudéssemos entrar. E ter acesso muito fácil. Só que assim, né? Como a gente sempre fala, Deus não tem os seus filhos prediletos, não. Não. Mas Ele tem aqueles que o preferem mais. Exato. Né? Desenhando, como adoradores. Na pedagogia a gente fala. Né? Fazendo aqui o lúdico. Acrescentares, pastora Andresa. Você tem 2 gatinhos. Tem um gatinho que fica lá na rua, correndo de cachorro, revirando lixo e sofrendo lá as aventuras do dia a dia de um gatinho na rua, correndo o risco de ser atropelado, né, de alguém agredi-lo. Mas você tem um outro gatinho que gosta de ficar perto de você. Sim. Você vai deitar, ele tá ali. Exato. Você vai pra cozinha, vai comer alguma coisa, ele tá ali no seu pé, miau, miau, miau. Aí você dá um pouquinho pra ele. Sim. Sabe? Então, assim, você ama os dois. Mas tem um que prefere mais ficar pertinho de você. Sim. Ficar ali te lambendo, né? Rodeando, tem que ficar ali cheirando. E o outro tá lá na rua, vivendo as suas aventuras. Exato. Com Deus não é diferente. Tem gente que prefere, né, viver as suas aventuras do dia a dia, ter a sua vida. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, exatamente, perdão. Mas tem aqueles que querem ficar no cheiro, no colo. Do pai, do aba. Exatamente. E é normal, aquele que está mais perto acaba recebendo um pouco mais de carinho, de atenção, de mimo, de afago, sabe? Aquele toquezinho que a gente faz em gatinho. Porque ele tá ali rodeando. Exatamente. Então, assim, com Deus não é diferente. Quem tá mais perto, quem o busca mais, quem o deseja mais, recebe mais. Recebe não mais não é que é um ele verdadeiro ame mais, adorador, né? Mas é porque esse preferiu abrir mão de tantas aventuras. Precisamos, né, pastor? Porque as pessoas acham assim, eu aceitei Cristo, ok, né? Tá tudo certo. Não, há renúncias. E muito fortes. Exatamente. Voltando para a palavra, no livro de Esther. Eu gosto porque a pastora viu como é canela de fogo? Falei. Quando o rei chama a rainha Vasti, ela está dando o seu banquete para as mulheres esposas daqueles convidados do rei. Era uma festa do rei, ela retirou as mulheres e fez o seu banquete particular. E o rei, num determinado momento, já tinha tomado umas e outras, pediu, traz a minha rainha. E ela se recusou a atender o chamado do rei, não quis abrir mão do seu banquete pessoal. Sim. Ela esqueceu que ela só era rainha porque ele era o rei. Sim. Ele havia escolhido. Ele sim era
sem ela, ele era rei. Mas ela sem ele ela não era rainha. rainha. E ele chama e ela não vai. Ela se recusa. Ali ela perdeu a coroa dela. Sim. Ela não entendeu que ele era melhor, ele era maior do que o banquete que ela estava dando. Ela não abriu mão. E quantas das vezes as pessoas também não querem abrir mão dos seus banquetes pessoais para ir até a presença do rei. Gostei dessa analogia, pastora. Vou usar diariamente. Às vezes o rei talvez nem queria conversar algo demais, só queria ela perto dele. Exato. E ela ocupada com seus afazeres, porque no meio das convidadas, ela se sobressaía, ela era a rainha, né, a esposa real. Então, ela era engrandecida, mas quando ela chegasse na presença do rei, ela só seria a esposa do rei, ela se sentiria um pouco inferiorizada naquele momento, diante dos convidados do rei. Então, assim, o que ela deveria de fazer é deixar o seu banquete, atender o chamado do rei. E depois? Né? Depois poderia retornar. Mas ela fala assim, eu não vou. E quantos convites o Rei Jesus tem nos chamado, tem nos enviado. E às vezes a gente não quer largar o nosso grupinho, a nossa bolha. A gente não quer largar, sabe, aquilo que nos dá prazer, no lugar onde a gente tem uma posição de destaque para estar com o Rei. Somente isso. E isso também já abrangendo, né, pastor? Por isso que eu vou usar essa analogia muito. Porque isso serve para você, mulher, que se sente aí desprezada, que se sente machucada, que está com algum problema. Será que a renúncia é tamanha? Será que o chamado está sendo aceito? Será que o feminismo é maior do que... Quando falamos de submissão, não é submissão. Não. É ter uma missão. Para a qual? Sempre falo isso e vou falar. Minha mãe era uma mulher livre. Meu pai era um homem maravilhoso, mas assim, tinha os momentos que eram deles. E que ela era esposa e que ele era marido. Isso precisa ficar claro, né, pastora? Precisa. Porque está se perdendo isso. Está se perdendo. Parece que diante da sociedade, ser esposa é ser menos. Eu não estou entendendo isso, né? É ser inferior. Meu Deus, é uma honra ser uma esposa. Exato. É uma honra ser uma dona de casa. É uma honra poder cuidar dos filhos. Sim. É uma honra, sabe, estar ali servindo, colocar uma mesa, sabe? É uma honra cuidar dos nossos. E para a sociedade isso tem caído tanto em descrédito. Parece que a mulher precisa ser uma CEO, ela precisa ser alguma coisa de algo imponente, importante. Gente, independente se ela é diretora de uma empresa. Ou se ela faz a limpeza dessa empresa. Sim. A importância é a mesma. É a mesma. Então, assim, dentro de casa a gente não é menor, a gente não é pequena, a gente não está sendo diminuída, minimizada. Não. Muito pelo contrário, é uma honra. Poder ter uma família, servir essa família, fazer o almocinho, colocar a mesa, lavar a louça. Sim. Entender que isso ali é presente. Isso ali é a coisa mais linda. E não ouvir o mundo, né, pastora? Porque senão, se ficar com esses ouvidos que estão agora abertos, é assim, você não é nada, você é menos, você não é do lar, você não tem salário, você não tem profissão. Você não é CLT, não tem carteira. Você é dona de casa. É só dona de casa. Você não trabalha. Ou não trabalha? Como? Deus, vai educar um filho para ver o que é trabalho. E quantos não tem que dizer, né? E eu vejo, porque a pastora diz, a gente chama o tio Dani, porque é o filhinho da pastora do irmão Edson, que é diácono, ungido, né, pastora? Já vamos deixar aqui bem claro. Mas eu tenho um amor por eles. Mas o tio Dani, ele tá ali, daqui a pouco o irmão Edson, a pastora diz, não, agora chega e não vai correr. E ele fica calmo, tranquilo. O caminho certo, né, pastora? Desde quando a gente chega na igreja, a gente ensina, aqui é o que? É Beto Carreiro hoje? Eu faço essas perguntinhas para ele. Não, mãe, aqui é a casa de Deus. Então, ele tem que entender que ele não é um parque de diversões, não é um lugar para brincar, para correr, não. Naquele momento do culto, não. Pode ser que numa festa, sim. Né? Como jantar da família a gente teve. Ali se diverte, mas no dia a dia ele precisa entender que ali é a casa de Deus. O comportamento nosso ali dentro
tem que ser total de devoção e respeito à presença do dono da casa. Então, assim, desde criança a gente tem procurado ensinar isso a ele, os princípios, o respeito. Não é sentar de qualquer jeito, não é pôr o pé na cadeira, não é pegar um envelope e fazer o que bem entender, não. Inclusive o envelope do dízimo da oferta, né, pastora? Que nós vemos tantas coisas, né? A gente ensina ele a respeitar tudo. Então, assim, a gente fala, isso ele pode. Aí ele fala, não. Eu vejo, eu escuto às vezes. Você quer adorar a Deus. Na hora do louvor, a gente fica, né? A palavra de Deus diz isso, ensina o caminho. Ensina. E a palavra de Jesus disse assim, deixa as crianças virem a mim, não as impeçais. Quando que eu impeço meu filho de ir a Deus? Quando eu chego na igreja, em vez de mostrar ele como que ora, como que adora, eu dou um celular para ele poder ver um desenho qualquer. Eu vejo tanto isso. Eu estou impedindo do meu filho chegar até Deus. De ter a palavra, porque de ser alimentado, né? Ele crescer para aí finalmente ele falar, oi Jesus, eu tô aqui. Não, ensina a criança o caminho que deve andar. Então, quando a gente chega na igreja, ele já sabe. Aí, na hora do culto, ele tá, às vezes, né, ele se distrai com as luzes, com aquele jogo de luzes, aí ele fica olhando para ver onde que a luz vai focar, aí a gente dá um esbarrãozinho aí, adora. Aí ele já... E é verdade, gente, se vocês soubessem, se eu tivesse uma microcâmera agora para mostrar, porque é verdade. E na volta para casa ele fala, hoje adorei a Deus bem bonito, né, mãe? Eu falo, isso aí, filho, tava muito bom. Mas aquela hora eu não gostei de você ter se distraído. Pastora, eu preciso dizer assim, honra seria muito pouco eu falar. Glória, muito pouco, é a Deus, claro. Mas... foi a melhor decisão que o Espírito Santo me fez tomar. Chamar a senhora para sentar aqui. Olhar para essas câmeras. Falar sobre mulheres da Bíblia. Eu tenho testemunhos de pessoas que podem falar para a senhora que eu venho com esta palavra já há muito tempo para falar de mulheres da Bíblia, mas de mulheres que viessem aqui falar sobre isso. É inenarrável o que eu estou sentindo agora. E a senhora está aqui na minha frente, uma pastora ungida, uma pastora fora da curva, porque se resguarda, porque tem o seu momento, mas também tem o seu quarto de guerra, mas também sabe aparecer na hora que precisa, mas abre a boca com glória. É assim que eu posso desenhar o seu mapa ali de Cristo, porque está sendo uma honra. A gente só está terminando, mas assim, pastora, já sabe que tem um segundo convite. A senhora vai vir aí, tem alguma coisa que a senhora precisa lembrar? Tranquilo. Vai ter um segundo convite para que a senhora volte. E exatamente assim, o que a senhora olha para essa câmera agora e diz o que a senhora quiser para essas mulheres que precisam ouvir. Desperta, Débora. Desperta. A mulher precisa buscar diante de Deus. Qual que é o olhar de Deus para nós, mulheres? A gente não pode se achar pequena, inferior. A gente precisa saber exatamente aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Eu posso me ver pequena, improvável, mas aí Deus olha para mim e vê atributos, vê qualidades que eu no meu dia a dia eu não consigo ver. Sim. E assim estão muitas mulheres cegas pela religião, cegas pela rejeição, sabe? As dores, as tristezas do dia a dia têm feito com que muitas mulheres tenham se calado, tenham se aquietado, não vivem o chamado de Deus para as suas vidas, porque elas se sentem inferiores, elas se sentem pequenas. Busquem diante do Senhor o valor que vocês têm, só Jesus pode dar. Então não fique buscando reconhecimentos, busque o Senhor. Comece a praticar a presença de Deus dentro de casa, a chamar o Espírito Santo para o dia a dia, sabe? E vocês vão ver que é natural. É natural o Senhor começar a agir na vida de vocês, é natural o Senhor começar a usar a vida de vocês para que vocês possam levantar outras mulheres, como Exato. No filme O Quarto de Guerra, ela termina dizendo isso. Agora que você já encontrou, né, a sua posição,
Agora você tem que fazer o quê? Levantar outras. Uma levantando a outra. Exato. Sabe? Uma ajudando a outra a pegar a coroa que estava caída. Portanto, se prostrar diante das suas dores, a coroa caiu. Vai lá, ajuda a pegar, coloca no seu lugar. Você é filha, você é princesa. Você é amada por Deus, então você precisa assumir a tua posição. Posicionamento, Neto. Aí o senhor acha que é em qualquer etapa de sua vida, se posicione. Exatamente. Se posicione, comece a buscar a Deus, comece a buscar. Você que é cristã, que vai numa igreja evangélica, comece a buscar a presença de Deus para o seu dia a dia. Você que não é, saiba que o Senhor também te ama. Ele não morreu pelos evangélicos, ele morreu por todos, ele ama a todos. E aonde você está, o Senhor te encontra. Aonde você está, ele te visita. Ele está aí contigo também. Então, a partir do momento que a gente começa a se posicionar e entender que maior é ele, nós somos o vaso de barro, mas a excelência é dele. E a gente começa a buscar por ele, a gente encontra. Que essa palavra diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Exato. A gente o encontra, e quando a gente o encontra... tudo se faz diferente e novo. Toda aquela coisa que vinha nos travando, nos impedindo, nos segurando, sabe? De exercer, de viver aquilo que Deus tem na sua plenitude, aquilo tudo se torna tão pequeno. Muito pequeno. Porque eu com Deus, eu sou maioria, eu venço eu com Deus. E aí não tem demonização, não tem nada. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Pare de temer a Satanás. Lutem contra, Sim. Orem, vigiem, jejuem. Quando uma mulher se posiciona, é o diabo que teme a ela. É claro, né? Sempre. Ela levanta de manhã, eu sei que nas redes sociais tem postagens falando disso. Sim. Ela levanta e ele pensa, ela acordou, eu não acredito. É ele que tem que pensar, ele que tem que ficar assim, se sentindo coagido. O que ela vai fazer hoje? Exatamente. O que ela vai orar hoje? De que forma ela vai ungir essa casa? Porque essa mulher já se levanta como uma leoa. Exato. Ainda que dentro dela ela esteja triste com alguma situação, o apóstolo Paulo fala isso, ainda que o meu interior esteja se corrompendo. Aliás, o meu interior está se renovando, Exato. se renovando. Se regenerando, Sim, né? Sim, porque é ele. Não tem a ver conosco. Nada. Não tem a ver com homem ou mulher. É Deus. É Deus. Então, assim, às vezes você não está no seu melhor dia, não está naquela vontade de buscar, de adorar. Né? Não é todo dia que a gente fala em línguas, né? Todo dia que a gente rola no reteté. Não é todo dia. Mas quando eu entendo que eu preciso entregar a minha vida a Jesus e ter Ele como meu único e suficiente Salvador, sabe? Que Ele passa a fazer parte dos meus dias, sabe? Eu começo a me entregar a Ele sem reservas. Eu tenho que citar a Bíblia, né? Ananias e Safira. A palavra de Deus fala que em relação às ofertas, num tempo em que todos estavam vendendo tudo e entregando, eles entregaram uma parte e disseram que estavam entregando tudo. E ali o apóstolo Pedro foi revelado pelo Espírito Santo que eles não estavam entregando tudo, era só uma parte. Eles não precisavam ter feito aquilo, né? Poderiam ter dito, nós vendemos por X valor e queremos dar uma parte desse valor. Eles ocultaram, eles mentiram. E isso acontece nas nossas vidas, Neto. Quando a gente diz que está entregando o nosso tudo para Deus, mas Deus sabe que tem reservas. Tem mais, tem mais. Tem mais. Então, assim, Deus olha e fala assim, não é tudo, tem mais. Eu quero mais do seu tempo. Mas, Senhor, eu não tenho mais tempo para orar, eu não consigo orar porque estou com sono, estou cansado. Mas na hora que dá um problema, Deus me socorre. Então, assim, não podemos ser como Ananias e Safira, dizendo, estou entregando o meu tudo. Todas as minhas forças eu estou entregando, mas o Senhor está olhando e está falando, não. Você poderia estar fazendo melhor. Bem mais. Você poderia estar se dedicando mais. E às vezes a gente acha que engana Deus, né? Mas não. Deus. Não. E Deus fala, não. Tem que entregar o tudo. Se é tudo, é tudo. Vocês entenderam agora por que o Espírito Santo me incomodou para trazer a pastora Andresa aqui? Porque essa palavra é a pessoa em si, que é a sua pessoa. Pastora Andresa, nós temos que lembrar quem a vestiu e de quem são essas joias que foram ofertadas à pastora.
Pode falar, Meu pastora. casaco, um presente da Daiane Godoy. Ela é a dona da farmácia Daiane, no centro, ali na Sim, Lauro sim, Miller. É uma farmácia que vende toda a linha de produtos hospitalares. sim, sim. Então, é bem conhecida. Casaquinho amarelo foi dela. Minhas joias, Olha aí. brinco, da Daiane Olha, também. Daiane, muito obrigado. A pastora veio lindíssima aqui, sempre esteve, com todo respeito, estou falando, pastora, ao irmão Edson e ao tio Dani. Mas assim, a pastora, quando a pastora desceu, eu digo, a pastora está radiante, como sempre, mas estava mais. Fui Mas, vestida por ela. E as pastora, joias eu também vou dela. já refazer o convite e agradecer muito. Muito obrigado, pastora, por ter deixado o seu tempo aqui, mas ter aberto tantas coisas e tantas lacunas nas quais temos muito medo ainda de tocar. Então, eu abro a palavra para a senhora agora em nome de Jesus. Que a senhora abra sua boca muito mais do que a senhora já abre. Que a senhora abra a sua cabeça muito mais do que a senhora já abre. E que a senhora toque os corações de mulheres como a senhora já toca. Porque a sua unção com o discipulado de mulheres e com as mulheres em si é forte demais. É o Espírito Santo presente de Deus. E a senhora é um presente de Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente vai falando, né? Sim, sim. E o tempo passa muito rápido, Não, mas muito. olha, muito enriquecedor. Eu não sei fingir costume Imagina. e achar que é tudo normal, como se isso aqui fosse meu dia a dia. A senhora vai ter, a senhora tem Instagram, pastora? Tenho Instagram. Como é que tá lá no seu Instagram? Araújo. @Deza Araújo. Então, se não conhece a pastora, @Deza Araújo, vai lá, procura, porque tem devocional, tem outras coisas que a pastora toca no meu coração, que a pastora agora vem com outra vertente aí nas redes. Pastora, a gente encerra aqui. Muito obrigado. E terminamos falando que se você recebeu essa palavra, ótimo. Se não recebeu, vai receber, porque terão muitos cortes. Os cortes sairão diariamente a partir já da segunda-feira, da próxima segunda-feira, e na íntegra no YouTube. Então teremos muita coisa para conversar. E o Pó de Fé é isso. É sobre Jesus sempre, mas sobre testemunhos e sobre aquilo que nos toca e nos muda. Amém. Em nome de Jesus, Obrigada. a gente volta no próximo. Um beijo, tchau.